Bom dia, meus queridos irmãos. Com muita alegria eu quero cumprimentar a todos, desejando que a doce paz do Senhor esteja em cada coração. Ou melhor, eu gostaria de desejar uma boa noite, né? Porque esse vídeo será levado ao ar à noite. Então eu quero cumprimentar a todos, dizendo que meu coração está cheio de saudades, de poder estar com os irmãos, de estar abraçando, de estar desfrutando daquela comunhão gostosa na nossa reunião na igreja. Mas enquanto isso não é possível, Deus permitiu que eu estivesse gravando esse vídeo para conversar um pouquinho com os irmãos sobre a família. Nós estamos terminando o mês de maio e é um mês considerado o mês da família, embora na nossa pátria brasileira nós comemoramos o Dia da Família no dia 8 de dezembro. Mas a tradição sempre tem comemorado a família num todo durante o mês de maio. E nós não poderíamos deixar de falar alguma coisa sobre a célula da sociedade, que é a família, que é o caráter de alguém que foi ensinado, que foi trabalhado para que ele pudesse ser hoje não somente um cidadão brasileiro de bens, mas principalmente também um cidadão do reino dos céus. Nós encontramos muitos textos na Bíblia que falam sobre família. Tem muitos textos que já é conhecido dos irmãos, por exemplo, Salmo 127, Salmo 128, e algumas das cartas do apóstolo Paulo, como Efésios, Colossenses. Pedro também fala sobre a família, embora nós temos também muitos exemplos de famílias na Bíblia. Exemplos de famílias que foram bem-sucedidas e também exemplo de famílias que não foram bem-sucedidas, que não tiveram um alicerce grande para controlar e para direcionar os seus passos. Mas a Bíblia, ela nos ensina num todo. Então Deus deixou registrado aquilo que é bom, que nós devemos seguir, e também exemplos maus que nós não devemos seguir. Estava lendo um artigo aqui na revista Lar Cristão e o autor diz o seguinte: há quem afirme que a família não se adapta mais à vida dos nossos dias. Ela restringe a liberdade do homem, diminui o potencial da mulher e sufoca a criatividade dos filhos. É apenas a imposição de uma tradição, uma relíquia do passado, uma instituição falida. Mas a família não é. Mas a família, sob o ponto de vista cristão, é exatamente o contrário disso. Ela é o lugar apropriado para o desenvolvimento e crescimento de cada membro, desde que seja obedecido os princípios escritos na palavra de Deus. Então, a família não é uma instituição família, é uma instituição falida. Pelo contrário, a família é o projeto de Deus. Família é o mais lindo projeto que Deus criou para a humanidade. E eu gostaria de ler um texto e fazer desse texto aqui uma parafrasear esse texto e trazer para a família. Na verdade, o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Colossos. E eu estava meditando nesta passagem e eu falei, podemos sim aplicar esta palavra para a família.
E eu gostaria que você observasse comigo o que Paulo escreveu no capítulo 2 da sua carta à igreja de Filipos. Do versículo 1 ao versículo 7, está escrito assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento de Deus e do ministério ou do mistério de Deus e Pai de Cristo, para que sejam conhecedores e tenham conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. De que forma? Enraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. A preocupação do apóstolo para com a igreja de Colossos era para que eles continuassem firmes na fé, para que eles não fossem enganados com palavras persuasivas, para que eles fossem cada dia mais edificados, enraizados. Em quê? Na palavra de Deus, para que eles tivessem crescimento dia após dia, para compreenderem os mistérios de Deus e para também ficarem firmes contra todas as doutrinas falsas, falsos ensinamentos, falsas ideologias, falsas filosofias que com certeza apareceriam para eles. Não estamos vivendo momentos nem dias diferentes. E eu tenho certeza que se Paulo escrevesse agora, no século 21, essas palavras, diria a mesma coisa. Nós precisamos estar arraigados, firmados, edificados, fortalecidos na palavra de Deus, para que nossa vida, nossas famílias sejam blindadas, sejam guardadas, sejam protegidas pela mão do Senhor. Esse texto então fala da preocupação que Paulo tinha e a sua constante oração em favor desta igreja, para que fossem unidos no amor, tendo pleno conhecimento da vontade de Deus. Também para que eles experimentassem e entendessem, como eu já disse, os mistérios de Deus para a sua vida. E para não serem enganados, para não serem persuadidos, para não serem levados por coisas que aparentemente parecem ser boas e lindas, mas o final
é morte, o final é destruição. Quero dirigir então, meus queridos, esta palavra, como já disse para vocês, e contextualizar para dirigir minha família. A família, como já disse, uma das mais belas instituições criada por Deus. O lar, a família, e nós podemos dizer sem medo de errar, que a família foi criada por Deus. A família teve origem lá no lar divino. E eu diria que esta família, a instituição desta família, ela chega até nós com uma fragrância do Jardim do Éden, onde Deus criou o homem e a mulher, onde Deus instituiu ali uma aliança com Adão, para que através da família de Adão, da descendência de Adão, a terra fosse povoada, a terra fosse criada, formada com pessoas que pudessem resplandecer a imagem e a semelhança de Deus, porque foi assim que Adão foi criado. Família sempre foi algo que eu achei sempre importante e lindo na minha vida. E desde que eu me conheço por gente, que eu comecei a ver, a analisar e a pensar, conheço por gente uma forma de dizer, de ler e de tentar compreender as coisas, ter entendimento. E eu sempre admirei uma família. Eu sempre me regozijava quando eu lia histórias de família, que eu via fotos de família em livros, revistas. Eu achava aquilo uma coisa muito linda. E Deus me deu a graça e a felicidade de constituir a minha família. Deus me deu 2 filhos maravilhosos, que hoje são casados, servem ao Senhor, e também me deu 3 netos, que são a alegria da minha vida. Então a família para mim sempre foi algo de preciosíssima atenção, o qual eu tenho levado com muito respeito, com muito carinho e tratado isso também com muita responsabilidade. E o desejo do coração de Deus é que cada família viva a verdadeira felicidade, a paz e a harmonia. Mas isso só vem através dos princípios morais que devem ser respeitados, observados por cada componente da família. A família teve os seus pilares, os seus princípios na palavra de Deus. E uma família equilibrada é uma família que guarda os princípios morais. É uma família que desfruta dos valores que contém na palavra de Deus. Uma família totalmente desequilibrada, desestruturada, onde os valores são invertidos, é uma família que está sujeita a se desfazer com os vendavais desta vida. Então, o que é uma família? Famílias são pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa. Exemplo: pai, homem, mulher, mãe e os filhos. Isso está registrado nesse mesmo livro que eu li, em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17. E eu gostaria de ler Filipenses 1, versículo 15 ao versículo 17, que fala que o qual, quer dizer, o homem, é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e que há na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam princípios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, eu estou falando aqui da criação do homem e da mulher. E aí, então, no capítulo 3 dessa mesma carta de Filipenses, no versículo 18 ao 21, Paulo diz assim: Vós, mulheres, estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. E vós, maridos, amai a vossas esposas, e não vos irriteis contra ela. E vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então aqui Paulo dá uma instrução, a respeito tanto do marido, quanto da mulher e quanto dos filhos. Então resumimos dizendo que uma família, ela é composta de pai, homem, mulher, mãe e filhos. Podemos dizer também que a família, ela é um refúgio na hora da tempestade. Ela é uma revelação perfeita da verdade de Deus. Mas a família também é uma porta com dobradiças para abrir a fechadura. Ou melhor, ela é uma porta com dobradiças para abrir e com fechaduras para trancar. Então, o que nós entendemos com isto? Que dentro de uma família há limites. Dentro de uma família há coerência. Dentro de uma família há liberdade, mas também há submissão, há comunicação. E dentro de uma família há compreensão e há consideração. Por isso que a palavra de Deus diz que o marido deve amar a esposa. E a esposa deve sujeitar ao seu marido em obediência. E os filhos devem também serem obedientes aos pais. Mas dá também para nós pais uma responsabilidade. Não provocar a ira nos nossos filhos, mas saber tratá-los como pessoas, como alguém, como um ser único, porque cada pessoa é um ser único diante de Deus. E cada um de nós temos uma personalidade. E essa personalidade tem reações diferentes. Então, nós precisamos compreender cada uma para poder tratar, para poder conversar e para podermos ter diálogo uns com os outros. Bem, mas como surgiu a família? Ela originou-se dentro de uma outra família que viviam bem em perfeita harmonia, a família celestial, que era formada de Deus Pai, o grande construtor, Deus Filho, o grande Salvador e reconciliador da humanidade, e Deus Espírito Santo, que guia, que guarda e que nos ajuda a entendermos o grande propósito de Deus. E esta família vivia em plena comunhão e equilíbrio.
Qual era então a característica dessa família espiritual? Ela era perfeita, verdadeira, responsável, misericordiosa, santa, pura, criativa, bondosa, submissa, obediente e justa. Que coisa linda, né, irmãos? E o relacionamento entre esses membros era comunhão, aceitação, compreensão, respeito, cooperação, zelo e amor. Que exemplos nós temos com tudo isso? Trazer tudo isso para a nossa família atual hoje é algo de muito valor e algo fundamental para que nossas famílias possam viver feliz nos dias que estamos vivendo. O projeto de Deus para a família foi esse, queridos. Ele nos criou, como disse, conforme a sua imagem e semelhança, para que ele fosse glorificado através de nós, que somos a obra-prima das mãos de Deus. A família adâmica foi criada para desenvolver o mesmo relacionamento que havia na Trindade divina. Mas o pecado, ele provocou perda dessas características no homem. O pecado trouxe divisão, confusão na família, perda da autoridade, desobediência, divisão entre irmãos, rebeldia, quebra da comunicação e tantos outros males, que hoje é um prato cheio para o inimigo. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz, Deus quer restaurar as famílias. E a palavra de Deus diz que Jesus veio exatamente para que através da sua morte na cruz e sua ressurreição pudesse restaurar novamente esses valores que foram perdidos. E a palavra de Deus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres de todas estas maldições, de todas essas condenações, de todos esses males que o pecado trouxe e causou na humanidade. O plano divino de Deus é trabalhar em nós pais, para que através da nossa postura, nossa família seja moldada conforme os padrões bíblicos. Precisamos então de muita sabedoria para lidar com os nossos filhos. Não ter medo de confrontar o pecado, mas sim ter bom senso de conhecimento, mantendo um espírito manso, cheio de amor e perdão. Manter a disciplina, corrigir quando for preciso, porque a correção, a disciplina faz parte do trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas vezes, meus queridos irmãos, como pais, nós temos que rever as nossas atitudes. E muitas vezes temos que abrir mão de alguma coisa que ao nosso entender parece bom. Mas Deus precisa agir através de nós. E nunca esquecemos que a palavra de Deus diz que a santificação é a chave para todo o nosso sucesso, como pais, como cristãos e como nosso dever. Eu estou falando para pessoas que realmente têm e querem ter um compromisso com Deus. Santificação na família é fundamental. Hebreus capítulo 12, verso 14, o autor diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Mas, pastora, falar de santificação na família, sim, é na família que começa a santificação. É na família que começa as disciplinas. E se a igreja tem famílias saudáveis, a igreja será saudável. Se a sociedade tiver pessoas de caráter compromissada com Deus, nós teremos uma sociedade diferente. E o bom relacionamento entre marido e mulher é fundamental para o equilíbrio de uma família. Como nós, pais, poderemos corrigir nossos filhos ou poderemos dar exemplos para eles se nós não estamos sendo exemplo? Então, é uma palavra de advertência muitas vezes para nós como pai e mãe. Nós somos o espelho na vida dos nossos filhos. Nós somos uma parede onde eles vão olhar e vão ver o reflexo das nossas atitudes. E daí então eles vão ter e tirar lições para a sua vida. Eu devo ultrapassar esta parede ou eu não devo? Isso é fundamental, meus queridos, para a nossa família e para que nós possamos ter uma família saudável. Então, ter uma família abençoada, ter uma família que compreende os mistérios de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé. E ela nos manda estar arraigados, estarmos alicerçados, estarmos sendo construídos dia após dia pela palavra de Deus. Porque é nela que nós vamos encontrar um relacionamento, primeiro com Deus, relacionamento bom, amigável, e depois com a nossa família. Arraigados na palavra de Deus, estando debaixo das bênçãos de Deus, nós teremos uma família sustentável, feliz e abençoada. Mas o que fazer para restaurar uma família que talvez esteja passando por dificuldades? Primeiro, mudar métodos errados. Princípios nunca mudam, mas métodos sim. E às vezes nós precisamos rever nossos conceitos. Segundo, reeducar nossa forma de posicionar diante dos fatos e da forma mundana atual que nós estamos vivendo, sem perder os princípios morais estabelecidos por Deus. Terceiro, manter uma disciplina saudável de bons hábitos, principalmente nossa comunhão com Deus, através da oração e da leitura das Escrituras Sagradas. Renovar constantemente a nossa aliança com Deus, para que Ele seja sempre o centro da nossa família. Nosso convidado de honra, que ocupe sempre o primeiro lugar na nossa casa. Então, estes são alguns conselhos que nós temos que tomar na nossa vida. Salmos 32:8, a palavra de Deus diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E o 36:9, Salmo 36:9, ele diz: em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. O Espírito Santo, nosso grande instrutor e guia, quer nos orientar e nos direcionar para que nossas famílias sejam abençoadas. Queridos irmãos, Deus quer guardar os seus que lhe são fiéis constantemente. Eu não sei como está a tua família hoje, se ela está abalada, se ela está trêmula, se ela está sendo ofendida, se ela está fracassando
ou se ela está vacilando, ou se ela está dividida, ou quem sabe alguma coisa ruim está acontecendo na tua família. Hoje é tempo de colocar nossa família no altar. E eu diria que mais do que nunca, nós precisamos, como pais, pela misericórdia de Deus, nós que fomos constituídos como sacerdotes do lar, guardiões da nossa família, nós mães que somos parceiras de Deus para a educação dos nossos filhos, precisamos mais do que nunca nos posicionar diante de Deus e sermos intercessoras da nossa família. Eu quero orar para terminar este breve estudo e eu quero colocar nossa família, a família de cada um que esteja me ouvindo neste momento, a nossa igreja, as nossas igrejas, os nossos lares diante de Deus, para que nossa família seja blindada, para que nossa família seja guardada, sustentada, alicerçada, enraigada na palavra de Deus. Oremos. Pai Celestial, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa colocar essas palavras no coração de cada um que me ouviu. E nós oramos, Pai, intercedendo em favor de cada família, para que o Senhor entre, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor opere, para que o Senhor transforme, desde o coração dos pais até o coração dos filhos, para que haja nas famílias, Pai, perfeita comunhão, perfeita compreensão, perfeito equilíbrio, Pai, e perfeito amor que supera todas as coisas. E a Tua palavra ainda diz que o amor é o vínculo de toda a perfeição. Pai, capacita cada pai, cada mãe, para que possam, Senhor Deus, diante de Ti, entregar uma família saudável, uma família, Senhor Deus, que tenha os valores da Tua palavra guardado nos seus corações. Dai-nos sabedoria, Pai, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Dai-nos compreensão da Tua perfeita vontade, para que nós possamos ser transmissores, Pai, das Tuas verdades e que nossas famílias possam fazer diferença na sociedade e no mundo que nós estamos vivendo. Pai, eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!